Nós vamos aqui ter o Atos 10 como nosso texto básico. Deus observa todos os nossos atos, Atos 10, leiamos então o texto bíblico, né? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Cornélio era, na verdade, um oficial romano, né, em Cesareia, centurião, porque o centurião era responsável por uma tropa, digamos assim, de 100 homens, né? E era um homem muito importante ali, era um oficial importante ali do contexto de Cesareia, né? Ele era, claro, né, romano, então entende-se, ele era um gentil, né? Bom, aí conta a história dele. Ele era aqui, no verso 2 diz, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quer dizer, para mim, Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Dá a entender que Cornélio era um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é uma pessoa que adere, né, à fé judaica ou ao judaísmo, né? É um gentil que se liga ou adere ao judaísmo, né? Passa a ser um praticante do judaísmo, né? Da religião judaica, né? Então, provavelmente Cornélio era um prosélito, porque ele dá a entender aqui que ele era assim, né? Bom, ele orava a Deus, ele era piedoso, ele era temente a Deus, então dá a entender isso. Então Cornélio, provavelmente, sendo isso, ele tinha uma ligação considerável com a sinagoga e, consequentemente, com o texto, né, sagrado do Antigo Testamento, tá bom? Então, aí diz aqui o verso 3, esse homem observou claramente, duramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, ou seja, a hora nona, 3 horas da tarde, né? Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, quer dizer, ele estava naquele momento de oração e ele então teve uma visão, né? Um anjo de Deus disse para ele, olha bem, que coisa assim fantástica. O homem de Deus disse para ele, Gabriel Dias, Deus abençoe você, meu filho, console o seu coração, tá? Daqui a pouco, se Deus quiser, eu estarei com vocês aí, tá bom? Deus console o coração seu, tá, Gabriel? Nós estamos juntos, tá certo, meu amado? E daqui a pouco, se Deus permitir, eu estarei com vocês aí nesse momento de dor, de luto. Para quem não sabe aí, que está chegando, o avô do Gabriel Dias, eu fiquei sabendo agora também, agora há pouco, que ele acabou de falecer, que ele tinha falecido, tá? Então, devemos orar pelo Gabriel Dias, orar pela família toda do Vandinho, né, Cecéia. É isso daí, tá bom? Tá certo, Gabriel? Você sempre está com a gente aqui e está aí agora, está manifestando seu sentimento e nós estamos com você, tá? Então, Deus abençoe sua vida, meu amado, tá? Deus console seu coração, tá bom? Bom, continuando o texto aqui, esse homem, então, ele observou claramente durante uma visão, cerca das 3 horas da tarde, né, um anjo de Deus que aproximou dele, ele disse, Cornélio, aí chamou Cornélio, e este, no caso, Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas
subiram para a memória de Deus. Ou seja, Deus estava observando a vida de Cornélio, como ele observa a vida de todos nós. Ninguém se esconde de Deus, ninguém tem como, né, se esconder de Deus, né? Não existe isso, né? Embora tem gente que parece que está se escondendo de Deus, mas não tem como, né? Nem um ateu pode se esconder de Deus, porque ele não acredita em Deus, mas como Deus não depende dele para existir ou não, Deus está observando-o também, observando suas ações também, como Deus observa as nossas ações, né? E é isso daí. Então, quer dizer, Deus observa todos nós, Deus observa todos os nossos passos, né? Que é o tema do nosso devocional hoje. Então, agora envia mensagem a Jope, aí o anjo falando com Cornélio, dizendo aqui que observou as orações dele, observou as esmolas que ele dava, né? Deus observa quando nós damos as nossas esmolas, quando nós ajudamos as pessoas, ele observa. A gente não precisa divulgar isso, não precisa tornar isso assim, público, né? Mas ele observa, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então ele observa os nossos passos. Essa história de Cornélio é muito bonita, ela é muito linda, porque ela retrata um homem que a princípio, digamos que ninguém iria pensar que ele seria encontrado ou salvo, mas não, Deus encontrou Cornélio em Cesareia. Deus observou que ele fazia o bem, que ele orava e fazia o bem, que ele era temente a Deus, e Deus então vai ajudá-lo, né? Vai falar com ele através do anjo, e aí conduziu a salvação. As boas obras, a gente nota no texto o seguinte: as boas obras não podem salvar uma pessoa, mas Deus observa aquele que pratica boas obras com sinceridade, com verdade, sem interesse, né? Sem outros interesses, mas apenas em fazer o bem. Então Deus observa isso e Deus visita essas pessoas, como fez com Cornélio. Cornélio foi visitado por Deus de um jeito todo especial. Um anjo do Senhor apresentou-se ali, como nós já lemos, e falou o coração dele e disse para ele ir lá, até encaminhou a salvação dele. Que aí no verso 4 diz assim, no verso 5 diz assim: agora envia, o anjo falando com Cornélio, agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Ou seja, chama Pedro lá. Jope ficava mais ou menos uns 50 quilômetros aí de Cesareia. Então chama Pedro lá, manda chamar Pedro. Então isso tudo numa visão, né, que Cornélio estava tendo. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, o anjo deu até o endereço, né? Tudo direitinho, falando para Cornélio: ó, Cornélio, manda mensageiros lá e para chamar Pedro, porque Pedro vai te ajudar, Pedro vai te encaminhar, Pedro vai te orientar, né? Então, o verso 7 diz: logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Quer dizer, ele chamou 2 dos seus empregados, né? E um soldado também, que estava, claro, né, disponível dele como centurião. E ele então mandou esse soldado lá, mais 2 pessoas, chamarem Pedro. Pedro, então, o apóstolo, iria, no caso, lá para conversar com Cornélio, para explicar a Cornélio sobre a salvação, porque as boas obras de Cornélio, apenas as boas obras de Cornélio, não iriam salvá-lo. Claro que não, né? Lógico que não. Não tem como, né? Senão não precisaria Jesus vir, né? Ter vindo, né? Morrido na cruz, não precisaria. Então, é claro que as boas obras de Cornélio não poderiam salvá-lo, mas Deus observou as boas obras de Cornélio, claro, né? As orações dele,
viu que era um homem sincero, então Deus o conduziu à salvação através do homem de Deus, que é Pedro. Então Pedro vai, aí a gente já conhece a história, Cornélio vai mandar o pessoal em Jope chamar Pedro. Pedro vai ter aquela resistência, todo mundo sabe, né? Porque Cornélio era gentil, mas aí Deus vai falar com Pedro. Pedro então vai a Cesareia, vai pregar para Cornélio. Cornélio, claro, lógico, vai crer em Jesus Cristo com toda a sua casa. Isso significa não só a família dele, mas todos os seus criados e tal, irão crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Isso tudo porque Cornélio estava lá em Cesareia, no espaçozinho dele, mas Deus estava vendo. Assim como Deus está vendo eu, Ele está vendo você, Ele contempla os nossos passos, tá? Todos os nossos passos. Vamos, gente. Eu vou ler agora o devocional. Devocional 203, Deus observa os nossos passos. Se tivermos juízo e se ligar na voz de Deus, perceberemos que falta ainda alguma coisa para que sejamos realmente felizes. Salvos, né? Isto é, se entendermos que para sermos genuínos cristãos temos que fazer muito mais do que ir ao templo e participar de um momento litúrgico, né? Entendermos que é preciso dia a dia ter intimidade, um relacionamento pessoal real com Cristo. Quer dizer, a salvação vem desse relacionamento pessoal com Cristo, e não o fato de eu apenas ir ao templo, né? Ir ao templo é bom, mas não é só isso a vida, né? É muito mais do que isso. Bom, sim, Deus observa todos os nossos passos. A onipresente voz divina entra na essência e mexe com nossa consciência ao denunciar que, no fundo, falta a presença real de Deus e sobra religiosidade na vida da gente. Deus é tudo. Deus vê tudo, seus olhos passeiam por toda a terra e, portanto, é impossível fugir da presença de Deus, né? Certo é que se sentíssemos a presença de Deus, deixaríamos de fazer muitas coisas que aborrecem o seu Espírito Santo e, por outro lado, faríamos aquelas que lhe agradam, né? Claro, né? Se nós pudéssemos sentir e perceber que Deus está observando-nos. Eu acredito que ninguém que entende que Deus está o observando vai ficar cometendo erros, né? Vai fugir dos erros, porque sabe que Deus está vendo tudo, né? É isso daí. Bom, para terminar aqui, sim, Deus observa quando fazemos o mal, assim também como observa quando fazemos o bem. É o caso de Cornélio. Deus observou que ele estava fazendo o bem. A questão não é ganharmos a salvação pelo bem que fazemos, até porque o preço do nosso resgate, da nossa salvação, já foi pago, né, o preço, né, que no caso pago na cruz, que é o sangue de Jesus, tá bom? Mas a questão é que, pela graça de Deus, por ter ganhado a salvação de nossas almas, sem mérito algum, agradecidos, devemos fazer o bem, sabendo que o justo, o juiz, que vê tudo, no caso Deus, se agradará do bem que fizermos. Até porque Ele nos salvou também para ajudarmos pessoas a serem salvas deste mundo pervertido e corrupto. Sim, Deus salvou você, Ele salvou para ajudar pessoas a serem salvas também, pessoas a alcançar a salvação. Está vendo o que aconteceu lá no texto que a gente leu? Cornélio precisava ouvir de Jesus Cristo, então Deus falou para ele chamar Pedro. Pedro então foi lá e fez o que deveria fazer, ou seja, Pedro, como apóstolo de Deus, como discípulo de Deus, de Cristo, deveria, claro, ajudar Cornélio a encontrar a salvação. Assim também nós devemos ajudar as pessoas a encontrar a salvação, fazermos o bem na terra. A gente deve fazer isso. Quer dizer, é claro que o bem que fazemos, as boas obras, não pode salvar, como eu já falei, mas as boas obras, sim, elas podem, Deus observa as boas obras, as nossas orações, e Ele nos conduz à salvação pela graça e a bondade, e o mérito é todo, e a glória é toda de Cristo Jesus, tá bom? Bom, a suma disso se Deus nos abençoou graciosamente, ou seja, de graça, pela graça,
Então devemos graciosamente abençoar os outros, sem querer nada em troca, né? Sem segundas intenções ou terceiras intenções, né? Ajudar as pessoas, porque Deus nos salvou, devemos também abençoar as outras pessoas. Sim, façamos o bem e não o mal, porque Deus observa todos os nossos passos, Deus observa os seus passos, os meus passos, Deus observava os passos de Cornélio, como também observa os nossos passos, tá? Bom, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, né? Não esqueça, tá? Deus observa todos os nossos passos. Esse foi o devocional 203. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe, né? E que outras pessoas também possam entender que Deus está observando-as, como está observando-me também, tá? A todos nós Ele observa, e façamos o bem e não o mal, tá?